Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de novembro de 2023. E nesse horário, nós estudamos a obra Devação do Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Essa obra maravilhosa, não é? E nós estamos estudando o capítulo que trata das sutilezas da mediunidade. E nós vamos começar hoje o item número 1 deste capítulo. Porque esse capítulo, né, a Ivone faz uma introdução, mais ou menos de 2 páginas, e depois ela vai dividir entre item 1, 2, 3, 4. Nós vamos aqui ao item 1. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Pai Criador, agradecendo imensamente ao Senhor a oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos e reflexão, mas para mais uma tarde de aprendizado. E que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, nos abençoando, nos esclarecendo. Mas também nós sempre pedimos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram ainda com muitas dificuldades e que precisam do Senhor. Que a tua piedade, a tua compaixão possa alcançar esses nossos irmãos onde quer que eles estejam, Pai. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do coração daqueles irmãos do plano espiritual que se reúnem conosco nas tardes de segunda para estudar essa obra de Ivone, queremos te pedir que nos permita dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos lá começar o estudo do livro Devação Invisível, no item 1 do capítulo Sutilezas da Mediunidade, do livro de Ivone Pereira. Então, vou iniciando aqui. A Ivone inicia assim. No ano de 1915, né, praticamente aí início, né, praticamente o início aí da Primeira Guerra Mundial, né, no correr de memorável sessão a que assistiram nossos pais em seu próprio domicílio, na cidade de São João del Rei, Minas Gerais, e na qual servia o médium Silvestre Lobato, já falecido. Olha o que ela diz aqui. O melhor médium de incorporação por nós conhecido até hoje. Olha que Ivone conheceu grandes médios de incorporação, não é? Ela conheceu Chico, ela conheceu Divaldo, foi amiga desses dois, foi amiga de vários outros. E olha o que ela disse aqui: o melhor médium de incorporação por nós conhecido até hoje. O espírito Dr. Bezerra de Menezes anunciou através desse espírito, através desse médium Silvestre Lobato, o advento da rádio. Então, o doutor Bezerra anunciou, olha, vai surgir aí a rádio, né? E da televisão em 1915. Doutor Bezerra anunciou, através do Silvestre Lobato, o advento da rádio e da televisão, asseverando que este último evento, que era o da televisão, ou descoberta, facultaria ao homem mais tarde, isso foi há 123 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos 123, 115, né? Vamos botar aí 100 anos, 1915, 2015, 108 anos, né? Mais ou menos 108 anos, na realidade, nós estamos em 2023. 108. Deixa eu ver.
108 anos atrás. Ele anunciou o advento da rádio e da televisão. E ainda ele vai fazer, o doutor Bezerra vai fazer uma observação sobre o invento da televisão. Ele vai dizer o seguinte, asseverando que este último invento, que é a televisão, ou descoberta, facultaria ao homem, mais tarde, captar panoramas e detalhes da própria vida do mundo invisível. Opa, peraí. O que o doutor Bezerra está dizendo aqui, ou melhor, o que ele disse há 108 anos atrás, nós ainda não vivenciamos hoje. Nós ainda não vivenciamos hoje. Olha o que ele disse há 108 anos atrás, em 1915. Ele disse que o advento da televisão facultaria, quer dizer, permitiria ao homem, mais tarde, captar panoramas e detalhes da própria vida no mundo invisível. Nós ainda não vivemos isso. Ah, tem um que é transcomunicação, mas é uma ou outra, alguma coisa. Não é uma coisa que facultaria o homem conhecer detalhes, panoramas da própria vida do invisível. Então, esses 108 anos que o doutor Bezerra trouxe essa revelação, ainda não ocorreu. Nós temos a televisão aí muito desenvolvida, é claro, mas ela ainda não tem essa, para nós, de captar, tá, panoramas e detalhes da própria vida do mundo invisível, para todo mundo. Então, é algo que ainda está para acontecer. Então, ele diz aqui, antecipando assim que a ciência, mais do que a própria religião, levaria os espíritos muito positivos a admitir o mundo dos espíritos, encaminhando-os para Deus. Porque no momento que a televisão for capaz de captar detalhes da vida da colônia Nosso Lar, estou dando um exemplo da colônia Nosso Lar, né? E do dia a dia dos espíritos do mundo invisível, tendo todas as pessoas a certeza que aquilo é realmente mundo espiritual e não fake news, uma historinha aí da inteligência artificial, criada pela inteligência artificial, o que a ciência e a religião poderão dizer? A inteligência artificial? Aí um espírito de lá vira para um cara desse que está aqui pensando e diz assim, que pensou e verbalizou isso para ele. Você está enganado, isso aí que você está pensando, que é inteligência artificial. Não, meu amigo. O que ele vai dizer? Como é que a inteligência artificial lê o meu pensamento? Inteligência artificial não pode ler pensamento. E quando começar a dizer, você está pensando isso, mas você está errado. O cara vai dizer o quê? Aí ele pode ser um negacionista, mas só porque ele quer ser negacionista. É aquele cara que é por teimosia. Que o espírito está se materializando na frente dele, praticamente. Conversando com ele, dizendo para ele o que ele está pensando, dizendo o que ele fez ontem. Isso, quando ele fez sozinho num quarto onde ninguém mais estava, ele vai dizer que é o quê? O satélite está me vigiando, vendo o que você está fazendo dentro da sua casa, com detalhes. Então, não vai ter como negar. E aí a ciência e a religião vão ter que aceitar que o mundo dos espíritos é uma realidade. Mas isso ainda não aconteceu. Em 2023, 108 anos depois da revelação do Dr. Bezerra, né, para Ivone. Não, para Ivone não, para o médium Silvestre Lobato. Aí ela diz aqui, a revelação, naquela época que o doutor Bezerra fez, através do médium Silvestre Lobato, foi rejeitada. Eles não aceitaram. Que história de rádio é essa? O pessoal vai ficar escutando programa no rádio
Hoje o rádio está quase fechando as portas, né, gente? E televisão, que o pessoal vê programa, como a gente vê hoje, documentários. E ainda o mundo espiritual, o que é isso? Foi rejeitado em 1915 pelos componentes da mesa na casa espírita. Ou na reunião, se a casa... não foi numa residência que foi feita a reunião, foi rejeitada. O médium, o Silvestre Lobato, que ela considera até hoje o melhor médium de incorporação que ela conheceu, viu-se acoimado, quer dizer, acusado de invigilante. Quer dizer, quase disseram, não disseram mistificador para não pegar mal, chamaram de invigilante. Foi convidado a orar e vigiar, para não se deixar cair em tentação. E o espírito comunicante, que foi o doutor Bezerra, foi doutrinado como mistificador e perturbador da ordem do bom senso. Doutor Bezerra foi chamado de espírito fajuto, mistificador, perturbador da ordem. Tá? No entanto, parte da profecia já foi cumprida. Nós já temos o rádio, que está quase acabando. A televisão já alcançou aí o máximo não, né? Nessa época, coisas fantásticas. A gente está vendo ao vivo e a cores tudo que está acontecendo no outro país na hora que acontece. Quando a gente vê essas cenas da guerra, às vezes o jornalista está contando que agora está acontecendo. De repente acontece uma bomba e ele fala: ih, gente, caiu uma bomba aqui perto, eu vou ter que me esconder na hora, com os fusos horários todos. Mas é na hora. Aqui o sol está raiando, lá está a noite. Mas o cara está falando na hora. E o cinema? Espetáculo do cinema, né? Trazendo aquelas coisas maravilhosas. Então, parte da revelação da profecia já foi cumprida. Falta outra parte. Quando a gente vai poder ver o que acontece da espiritualidade, com detalhes. Essa parte ainda não aconteceu. Ela diz aqui: e não será difícil que a segunda parte, que é essa de conhecer o mundo espiritual, o seja também. Venha a ocorrer também. Quando o homem... Aí, olha só, ela bota condição aqui, ó. Quando é que essa segunda parte vai acontecer? Quando o homem se torna merecedor da graça de entrever o além-túmulo por intermédio do seu aparelho de televisão. Já imaginou? Você está na sua casa, diz assim: eu estou com saudade da minha mãe. Eu estou com saudade do meu pai. Eu estou morrendo de saudade daquela amiga. Vou ligar a televisão. Vou entrar em contato com ela da espiritualidade. Você liga a televisão. Pela força do pensamento, você diz assim: fulana, mamãe, papai, quero falar com o senhor. E aí, dependendo, lógico, das condições que o espírito estiver, isso aí vai sempre acontecer. Os amigos espirituais permitirão, dependendo da evolução do espírito que se encontra desencarnado, esse espírito, para que você dê uma boa noite para ele, para que você o veja e mata a saudade. Olha que espetáculo! Agora, isso só vai acontecer quando nós realmente merecermos. Quando nós estivermos evoluídos, mais evoluídos, né? Quando nos formos merecedor da graça de entrever o além-túmulo por intermédio do seu aparelho televisor. Alguns irmãos já veem o mundo espiritual, os médios, mas isso vai ficar uma coisa para todos agora. Os que não são médios ostensivos, né? Como diz Kardec, que todos somos, também poderão.
Poxa, eu quero ouvir uma palestra que vai acontecer no plano espiritual com o doutor Bezerra de Menezes. Eu fiquei sabendo, através de um amigo espiritual, que o doutor Bezerra, amanhã, às 8 horas da noite, vai fazer uma palestra lá no nosso lar, na colônia, uma colônia dessa aí do plano espiritual. Eu ligo a televisão, sintonizo com aquela colônia, assisto a palestra do doutor Bezerra no plano espiritual. Espetáculo! Que maravilha! Essa é a revelação do doutor Bezerra, mas que ainda não foi cumprida. Mas quanto à rádio e televisão, ele foi acusado de mistificador. Né? E foram espíritas que o acusaram. E baixaram o pau na médium. Foram espíritas. Olha o item 2, ela vai trazer agora do item 2 outra história. Ela vai dizer assim, os médiuns espíritas, importante isso que ela está dizendo aqui. E porque, lembramos, existem médiuns católicos, protestantes, budistas, hinduístas e médiuns ateus. Médiuns ateus. Né? Existem. Médiuns pentecostais. Existem. Então, ela explica aqui. Ela diz, os médiuns espíritas que se entregam à oratória, que gostam de falar, de fazer palestras, estudos, sempre veemente e profundamente inspirada. Olha só, aqueles médios que gostam de falar, de fazer palestras, fazer estudos, sempre veemente e profundamente inspiradas, as palestras que eles fazem com veemência e com inspiração não recebem as intuições no momento em que discursam. Esses médios, né, que fazem estudos, palestras, seminários, que gostam daquilo que fazem com vontade, e que fazem estudos, palestras, sempre muito inspirados, não recebem precisamente as intuições no momento que estão discursando. Ao mais das vezes, como nem sempre o seu instrutor espiritual está presente ao seu lado na hora que ele está fazendo o estudo ou a palestra, ao seu lado da tribuna. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, nossa, fulano está fazendo um estudo, uma palestra tão inspirada, o benfeitor deve estar do lado dele. Muitas vezes, não é isso que ela está dizendo. Muitas vezes, na hora que ele está fazendo o estudo ou a palestra, ele não está recebendo a intuição naquele momento. Muitas vezes, o mentor espiritual, o orientador, o amigo espiritual, não está junto dele. É isso que ela está dizendo, naquele momento. Ela diz aqui, o que frequentemente acontece é que aquele médium já possuidor do necessário cabedal, quer dizer, ele já traz aquele conhecimento com ele. Embora não seja verdadeiramente um orador, na véspera desse trabalho, ou poucas horas antes, o médium será arrebatado em espírito por seu guia espiritual durante o sono para o espaço. Então, ele diz que muitas vezes esses médiuns não recebem a orientação, a intuição na hora. Antes da importância de você estudar e preparar as coisas antes. Durante a preparação, às vezes você prepara 1, 2, 3 dias antes. Aí, durante o sono, você vai ao plano espiritual desdobrado. Olha aqui o livro dos Espíritos, questão 402. Você dorme, desdobra. Quando você está preparando uma palestra, um estudo, você é levado ao plano espiritual, do desdobramento do sono. Olha o sonho aí. Percebeu como os estudos estão vinculados? Ela diz aqui, ó.
Aquele espírito que já tem uma bagagem, já tem um conhecimento, ele já preparou o estudo dele com antecedência, já está dominando, já tem conhecimento do assunto. Aí ele diz aqui, na véspera desse trabalho, ou até ele dá uma cochilada, vai fazer a palestra à noite, dá uma dormida à tarde. Poucas horas antes, o médium será arrebatado em espírito por seu guia espiritual, durante o sono, para o espaço. Ali na erraticidade, diz aqui, ó, fornece-lhe as instruções para o discurso. Aí o orientador espiritual para ele fornece para ele as instruções para o discurso. Mas ele ele já estudou, entendeu? O amigo espiritual vai o quê? Vai fazer o fechamento do negócio, vai fazer a complementação, vai dar organização ao estudo do médium. Então, aqui, ó, fornece-lhe as instruções para o discurso, fala o discursar em sua presença. Manda o médium dizer assim, faz a palestra para mim aqui. Olha só, fala o discursar, olha a importância do estudo, da preparação de uma palestra, da preparação de uma aula. Lembra que nós estudamos, acho que foi hoje mesmo, quando ele fala assim, foi aqui na questão 402, encerramento da questão 402, só para a gente ver, quando ele diz assim, ó, deixa eu ver se foi, acho que foi, não, no encerramento, deixa eu ver isso aqui, quando ele fala da instrução, quando ele fala daqui, no quarto parágrafo da questão 402, quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõe instruir os outros. Ele está mostrando aqui da preocupação de Deus quando você toma da palavra para instruir os outros, entendeu? Lá na questão 402, no quarto parágrafo, ele falou sobre isso. Que Deus permite que os espíritos superiores que encarnam na Terra, durante o sono, retornem para o lugar de onde eles vieram, para lá serem fortalecidos, se retemperarem, para poder, quando voltar à Terra, não correrem o risco de falir. E toda essa preocupação, principalmente quando esses espíritos têm a responsabilidade de instruir os outros. Ora, para você ter que instruir os outros, não precisa ser só espírito superior, né? Quando a Carmen está fazendo o curso do Evangelho, ela não está levando o conhecimento às pessoas? Do estudo do Evangelho? O conhecimento que ela estudou, que ela pesquisou, que ela adquiriu, ela não está repassando para as pessoas o conhecimento dela do Evangelho? Então, ela prepara a aula com uma certa antecedência. A gente prepara um dia antes, 2 dias antes. Vai fazer uma palestra, ela prepara. No intervalo do sono, ou daquela cochiladinha que a gente dá tarde, às vezes de estudo, a criatura é levada ao plano espiritual. Para fazer o arremate do estudo, né? O arremate. E aí, os instrutores fazem com que você conta para mim o que você vai falar. Olha a preocupação com que você vai passar. Daí aquele negócio de, vou fazer um estudo, vou fazer uma palestra. 10 minutinhos antes, não vai rolar, não. Entendeu? Não vai ser legal. Mostrando a responsabilidade daquele que resolve fazer isso. Levar o conhecimento, divulgar a doutrina, levar o conhecimento ao outro. É preciso preparar, fazer a coisa, levar a coisa a sério, com responsabilidade. Então, ele diz aqui, né? Falo, olha aqui, ó, quando ele diz aqui, fornece-lhe as instruções para o discurso,
Aquelas coisinhas que ficou faltando, né? Que tal você potencializar esse assunto aqui? Ah, esse aqui que você ia potencializar, não precisa dar tanto ênfase a esse, não. Dá mais ênfase àquele outro que você trouxe, porque às vezes você trouxe 2, 3 pontos importantes. E às vezes você está potencializando mais um tema do que o outro. Ele diz assim, ó, faz esse daqui não precisa ir tão fundo, não. Vai mais fundo naquele outro que você trouxe, que aquele é mais... Entendeu? Vai te dando esses toquezinhos aí. Falo, discursar em presença, olha só, imprimindo na mente do seu pupilo o característico da sua própria oratória. Então, ele vai imprimir na mente do médium, tá? As características da sua própria oratória. Exerce sobre ele, sobre o médium, enfim, seu intérprete. Porque, na realidade, o médium está sendo intérprete de quem? Da espiritualidade. Tá? Exerce sobre ele, enfim, seu intérprete, a sugestão hipnótica ou vinose. Ao despertar do sono, o médium estará tranquilo, sentindo algo indefinível dentro de si, sem, todavia, recordar o que se passou durante o seu repouso. O médico desperta, não tem noção do que aconteceu, do estudo, do intensivão que ele fez antes do trabalho. Ele não tem noção desse intensivão, né? No entanto, no momento da oratória, esta será repetida, aquela que ele fez no plano espiritual. Exatamente como foi delineada e autorizada no espaço. Olha só que coisa espetacular. Com eficiência e agrado geral, sem que o médium vacile por um instante na eloquência assim adquirida. É por isso que o estilo deste ou daquele espírito, se conhecido dos assistentes, chegará a ser reconhecido para a edificação de todos. Então, de repente, alguém poderá dizer assim, nossa, o fulano está fazendo uma palestra de forma tão eloquente, parece até com os livros que eu já li do Dr. Bezerra, com um livro que eu já li do Hermínio, com um livro que eu já li do André Luiz, porque às vezes até o médium cita muito, traz muito exemplo daquele espírito. Às vezes faz uma palestra e traz citações de André, de Emmanuel, mais de um, mais de outro, e às vezes a pessoa diz assim, nossa, porque às vezes é aquele espírito que está dando a orientação. E ele diz aqui, daí a necessidade, olha aí, daí a necessidade que todo médium orador, ele está falando aqui, não é só o que faz palestra, orador, das cursos, essas coisas todas, sente de se recolher e isolar horas antes, ocasião que geralmente se deixa vencer por um sono ameno e reconfortador. Às vezes, né, antes de uma palestra, de estudo, você diz assim, deixa eu dar uns 10 minutinhos aqui, deixa eu dar uma cochilada, 10 minutinhos só, gente, 10 minutinhos. Está em casa, daqui a pouco tem um estudo. Estudo é 7 horas da noite, 6h30, deixa eu dar uma relaxada. Aí a pessoa diz assim, aí fica ali descansando uns 15, 20 minutinhos. A pessoa diz assim, mas peraí, em 15, 20 minutinhos, não dá tempo de o espírito fazer tudo isso com o orador. Eu pergunto, quem disse que não? Quem disse que 15 minutos de cochilo, 15 minutos da Terra, são 15 minutos da espiritualidade? Não é? Às vezes a gente dá aquela cochilada de 15 minutos e tem uns sonhos tão compridos, né? Quando você acorda, você diz, ih, gente, eu acho que eu perdi a hora. Porque tanta coisa que você está lembrando ali naquele momento, você olha, poxa, eu só cochilei 15 minutos, mas eu sonhei com tanta coisa nesses 15 minutos. Como é que o que eu sonhei
coube dentro dos 15 minutos, porque o tempo é diferente. Mas, na maioria das vezes, quando você prepara o estudo com 1, 2, 3 dias de antecedência, aí isso acontece durante o sono. Eu tenho essa preferência. Normalmente, quando eu preparo meus estudos 3, 4 dias antes. Por exemplo, eu já estou com o estudo até de sexta-feira, sábado, preparado. Eu preparei tudo do sábado e do domingo. 2 dias eu preparei os estudos, às vezes, né, eu preparo o estudo assim, sábado, domingo e segunda, da semana toda, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, aí dá tempo de você, durante o sono, entendeu? Fazer. Então, o médium tem que agir com inteligência. Poxa, se eu tenho um estudo, uma palestra, que eu sei que a gente já sabe que o negócio é sério, é de muita responsabilidade. Para ter esse preparo todo, já dá para deduzir que uma palestra, um estudo, é coisa séria, de responsabilidade. Então, eu vou preparar como? Com antecedência. Depois, eu vou fazer o estudo no sábado, uma palestra no sábado, ou no sábado, eu começo a preparar na terça, na quarta. Depois, ao longo da semana, eu vou arrematando. E a espiritualidade vai, entendeu? Te ajudando. Agora, se você tem que fazer uma palestra, um estudo, do sábado, 7 horas da noite, e começa a sentar para fazer às 4 horas da tarde, vai ficar bem dificinho, né? Vai ficar um pouco difícil. Aí a gente está vendo o quê? O quanto é sério esse tipo de trabalho. Porque lá, na questão 402, Deus deu esse direito, fala ali, ou melhor, os espíritos falam que na 402, da importância do espírito superior se retemperar para poder continuar o trabalho dele, principalmente se o trabalho dele for de esclarecimento dos homens. Então, é um trabalho de responsabilidade. Aí, ó, a Ivone vai continuar aqui para fechar o item 2. As melhores palestras que ela está falando dela, que nos foi dado realizar sobre assuntos espíritas, concederam-nas os nossos amigos espirituais. Por essa forma, então ela está dizendo, as melhores palestras que ela fez, aconteceu isso que ela colocou aqui. Esse preparo, essa ajuda da espiritualidade. Concederam-nas os nossos amigos espirituais por essa forma. Muito embora, no momento do testemunho ou reprodução da peça oratória, costumam eles exercer uma certa vigilância em torno do médium. Porque aqui ela diz assim, nem sempre eles estão, mas podem estar algumas vezes. Nem sempre eles estão, não quer dizer que eles nunca estão. Muitas vezes isso acontece no plano espiritual, mas na hora da palestra ele vem também. Entendeu? Então tem os dois modos. Às vezes, por algum motivo, eles não podem estar. Mas algumas vezes, na hora da palestra ou do estudo, eles estão. Então ela diz que as melhores palestras que ela deu foi assim que aconteceu, tá? Foi assim que aconteceu. Aí ela diz, muito embora no momento do testemunho, o momento do testemunho o quê? É o momento de você colocar o tema ou reprodução da peça oratória, quer dizer, reprodução do estudo que foi feito, costumam eles, os benfeitores da Ivone, exercer uma certa vigilância em torno do médium. Será bom, olha a observação que ela faz, será bom, por isso mesmo, para a maior grandeza desse feito mediúnico, que os ambientes dos centros espíritas não sejam alterados por qualquer acidentes profanos. O que ela está dizendo? Que é bom, que é de bom tom, que você não use o salão da palestra ou a casa espírita para
outros eventos que não sejam doutrinários. Por exemplo, eu vou realizar na casa espírita uma festa. Precisamos fazer a festa, porque precisamos arrecadar dinheiro, porque a casa tem suas dívidas, e precisa... com certeza. Mas não utilize o salão de palestras para dar o baile, para dar o jantar, para fazer o bingo, entendeu? Se a casa espírita tiver condições financeiras de alugar um espaço para fazer o evento, melhor ainda. Melhor ainda. Tem um terreno vazio em tal lugar, a gente vai alugar. Tem um clube, né? Uma casa de festa, vamos alugar para fazer o evento? Melhor ainda. Mas se não puder, porque às vezes a casa espírita não tem dinheiro para alugar o espaço, tem o que fazer na casa, faça no local que não seja o mesmo onde acontecem os estudos. É isso que ela está dizendo. Para preservar aquele espaço. É isso que ela está dizendo para a gente, né? Olha a preocupação dela. Porque aquele lugar onde acontecem os estudos, seja o salão ou uma sala de estudo, torna-se um ambiente, entre aspas, um ambiente santo, vamos dizer assim, né? Um ambiente santo. Então, a gente tem que preservar aquele ambiente. Tá? Muita atenção nessa questão que a Ivone traz aqui. Vamos aqui, o item 3. A Ivone diz assim, existem obsessões produzidas pela hipnose durante o sono natural. Às vezes, os espíritos se aproveitam desse momento do desdobramento do sono para exercer a sua força sobre o indivíduo, né? O médium ignorante é aquele que não sabe das próprias faculdades e que, no caso, em geral, não será espírita, porque ela está dizendo aqui, ela está presumindo que todo médium espírita tem que ter o estudo, um certo estudo. Ela está presa. Ela está dizendo isso. É o que se espera que o médium espírita conheça um pouco. Nossa, gente, desculpe, mas o companheiro passou aqui tocando uma música altíssima. Está dando para vocês ouvirem? Está dando? Ai, graças a Deus. Isso é espiritualidade, porque está tão alto. Então, eles aqui, existem obsessões produzidas pela hipnose durante o sono. Quer dizer, os espíritos obsessores podem nos assaltar durante o sono, tá? O médium ignorante, que não tem estudo, que não conhece as próprias faculdades, e que, no caso, em geral, não será espírita. Porque como você vai entender que o médium espírita não conheça sobre mediunidade? A gente sabe que às vezes acontece, mas ela está presumindo que ele não conhece. Agora, o médium católico, o médium pentecostal, ele não precisa conhecer a doutrina, mas ele continua sendo médium. Deixa-se dominar. Aquele que não conhece do tema pode se deixar dominar por um inimigo invisível durante o sono. Então, nós podemos ser assaltados durante o sono. Afina-se o médium com o caráter deste. Aí, se o médium se afinou com o caráter do obsessor, é porque entre eles houve o quê? Afinidade, não é verdade? Afina-se com o caráter deste e recebe do obsessor suas ordens ou sugestões. Tal como o sonâmbulo, as ordens do seu magnetizador. Porque quando o magnetizador hipnotiza uma pessoa que é sonâmbula, ele diz sonâmbulo assim, imita a galinha. Aí o sonâmbulo imita a galinha. Está aceitando, né, as ordens ou sugestões. O obsessor pode fazer isso. O médium que não conhece a doutrina, não conhece mediunidade, durante o sono. Porque o médium vai se afinar com ele.
Ao despertar, reproduz o médium mais tarde, em ações da sua vida prática, as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. Então, o outro hipnotizou, passou para ele as ordens. Ele se afinou com ele, entendeu? Aceitou a imposição e, ao despertar, vai reproduzir aquilo como um robô. Será prudente que a oração e a vigilância sejam observadas com assiduidade, particularmente antes do sono corpóreo. Lembra que a gente falou? Antes de dormir, leia uma paginazinha, faça uma reflexão, faça uma prece. E ao acordar também, para poder, entendeu? Ao acordar também. Antes de dormir, é orar e vigiar. A fim de proteger o médium contra esse terrível perigo, contra o assalto durante o sono. Então, você se protege antes de dormir, ao acordar. Porque você pode ser assaltado durante o sono, mas também a gente pode ser assaltado durante o dia, não pode? Você está durante o dia fazendo as suas coisas e o obsessor vem e pega você. Então, você pode ser assaltado durante a noite, mas pode ser assaltado durante o dia pelo obsessor. Para não pensar que você só pode ser assaltado durante a noite, durante o sono. Não, você também pode. Na maioria das vezes, a gente é pego durante o dia também, né? Aí diz aqui, a fim de proteger o médium contra esse terrível perigo, pois que isso favorecerá como harmonização da sua mente. Então, essas leituras, essas preces antes de dormir ou acordar, vai promover uma harmonização da nossa mente com as forças do bem, o que evitará o desastre, que pode ser de várias formas. O mundo invisível, o mundo espiritual, é intenso. E nem tudo ali será beleza, espiritualidade, fraternidade e flores. Então, no mundo espiritual também tem um inferno. Não é tudo a maravilha mascarada, não. Também tem um inferno, tá? Lá também tem o inferno. Também tem a terra seca, estorricada, entendeu? Também tem os ambientes inóspitos. É isso aí que ele está falando. Também a inveja, o ódio, o despeito, o crime, o ciúme e até o sensualismo existirão no invisível, rodeando nossas almas e tentando-as durante a emancipação concedida pelo sobrenatural. Os atributos da alma, as potências da alma, por sua vez, são profundos, complexos e poderosos. E, quando mal orientados, poderão ocasionar calamidades ao nosso derredor. O estudo da personalidade humana, como da individualidade espiritual, a reeducação moral por meio dos ensinamentos evangélicos. Então, ela está colocando aqui, ó, a reeducação moral por meio dos ensinamentos evangélicos. Daí a importância de estudar o Evangelho, para auxiliar na reeducação moral, esclarecendo a criatura quanto a si mesma. Ah, não é contra o vizinho, não. Não, é contra si mesmo. Né? Quanto a si mesma. Aqui, ó. Quanto a si mesma. Abrem-lhe um horizonte novo. Você começa a ter uma nova visão das coisas. Onde o equilíbrio geral acarretará o domínio de toda e qualquer situação, a que sejamos arremessados por força do progresso a realizar. Então, muitas vezes, é interessante que ela diz aqui, ó, acarretará, onde o equilíbrio geral, se você está vigiando e orando, onde o equilíbrio geral acarretará o domínio de toda e qualquer situação a que sejamos arremessados por força do progresso a realizar. Então, às vezes,
eu preciso fazer um progresso. Então, eu sou colocado dentro de uma situação complicada. Eu me vejo arremessada a uma situação complicada porque eu preciso progredir naquele ponto. Mas se eu sou alguém que ora e vigia, que estou me esforçando por me melhorar, no meio dessa barafunda que eu possa ser colocada, eu vou conseguir manter o equilíbrio geral. Entendeu? E me dominar frente a qualquer situação. Porque às vezes a gente é arremessada numa situação complicada, né? E aí, se eu estou correndo atrás do prejuízo, me esforçando para melhorar, eu posso, mesmo sendo colocada numa situação complicada, eu posso até dar aquela, né? Mas logo depois eu dou aquela freada e digo, não, 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 posso me deixar levar. Aí eu tomo de novo o pé da situação e evito ir além, um pouco mais além. Não quer dizer que você não vá se deixar, de vez em quando, desequilibrar. Porque a gente ainda está numa situação, né? Que você não pode dizer assim, eu nunca me desequilibro. Falou isso, pode correr atrás do tal desse diabo. Se você disser, eu nunca me desequilibro, nós nos desequilibramos ainda com muita facilidade. Sim, ainda nos desequilibramos com muita facilidade. Mas o importante é que você, depois de algum tempo, pelo menos, você diz, pô, tem que parar aqui, tem que parar aqui. Não posso ir mais além. Para. Vou lá, bebo uma água, molho o rosto, entendeu? Me tranco num lugar, fico sozinho, faço a minha prece, peço a ajuda da espiritualidade para, entendeu? Aí você dá aquele. Não, não, não. Paro, rezo. Digo, não, não, não. Eu não vou me permitir fazer isso. Eu não mereço isso. Mas, e aí você se reequilibra. E vai se harmonizando, faz uma prece, e aí você toma de novo o controle. Agora, algumas pessoas não conseguem fazer isso. Aí podem ser levadas ao crime, porque aí a pessoa vai se desarmoniar. Não, ele xingou, atirou a pedra no meu cachorro, xingou meu filho, me disse isso, aquilo. Aí você começa, corre na cozinha, pega uma faca e vai lá e mata a pessoa. Entendeu? É isso aí. É como tem aquele ditado, né? Você pode até deixar o urubu pousar na sua cabeça, mas não fazer ninho, não. Então, a gente ainda vai se desequilibrar muito. Ih, meu Deus, e como? Mas o importante é você. Chega uma hora, você faz o quê? Para aqui. Para aqui. Não, 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 chega. Aí você dá aquela respirada, né? Bebe uma água, toma um calmante, uma maracujina, faz um chazinho aí de camomila, né? Dá aquela. Tipo assim, incorpora de novo, né? Incorpora de novo, entra de novo no corpo, e aí você faz a tua prece, assenta, bebe aquela água, e aí toma de novo o controle. Não deixa ir à frente, porque aí depois pode acontecer, como ela falou aqui, um desastre, que aí já era. Né? Aí, então a gente tem que estar sempre vigiando e orando, gente, porque você não sabe a hora que o vento vai bater na tua porta. A gente não sabe. Então, como diz a Ivone aqui, né? Que muitas vezes nós somos arremessados a certas situações por força do progresso que ainda precisamos realizar. A gente tem que estar muito atento. Muito atento. Você não sabe a hora que o vento vai bater na tua porta. Você não sabe. Então, você tem que se preparar para esses momentos. Tá? Para você não se deixar estender muito, já que você ainda não consegue evitar o conflito,
mas que você não se deixe mais estender muito nele. Muito. Tá? Esse é o nosso trabalho. Porque no conflito a gente ainda vai estar. Porque ainda somos espírito terceira ordem. Mas entrou no conflito, que às vezes realmente nos incomoda demais, vigia. Para aqui. Faz qualquer coisa. Sai, vai dar uma caminhada, entendeu? Vai lá na casa do vizinho, beber um café, se tranca no banheiro, no quarto, fecha a porta, deita na cama, entendeu? Faz alguma coisa para você cortar aquilo. E aí você usa dos recursos que já conhece. Prece, faz uma leitura, qualquer coisa para harmonizar. E depois você seguir tua vida. É as técnicas que a gente vai aprendendo, que a doutrina vai nos ensinando. Alguém gostaria de falar alguma coisa? A semana que vem a gente bota aí, ó, dia 13, vamos começar o item 4, 13 de novembro, item 4. Alguém gostaria de falar alguma coisa aí? Não, eu tenho o livro, mas não encontrei. Assim que acabar agora aqui, ou depois da palestra, eu vou procurar. Eu tenho o livro. Agora vá procurar na hora. Então, como diz o público, estamos juntos. A gente vê, né? Como a Ivone traz ensinamentos para a gente, né, gente? Poxa, Meu Deus do céu. maravilhosa. Como isso é importante. Para mim, hoje foi importantíssimo, esse estudo de hoje. Quer dizer, todos são importantes, mas a lição foi importantíssima. Foi importantíssima para mim hoje. Muito mesmo. Tenho que confessar, foi importantíssimo. Tá? Então, gente, vamos agradecer a Deus. Daqui a pouco nós temos aí, como eu falei, né, a nossa palestra com o nosso irmão Antônio Mário. Olha o tema da palestra: ante o dever, quer dizer, de frente para o dever, como você deve agir. Ante o dever, né? Do livro Lampadário Espírita, no capítulo 40. Carmen, faz a nossa prece de encerramento, por favor, minha amiga. Então, Senhor, mais um estudo edificante, muitas lições, muitas reflexões para nós nessa nossa caminhada, os acertos que precisamos fazer na nossa vida, essa reeducação, essa reparação de que muitas vezes saímos um pouco do caminho, mas esses amigos espirituais, a Ivone e tantos outros, nos trazem novamente para o prumo, para a caminhada, para o trilho. Então, só temos a agradecer mais uma vez, estarmos aqui juntos, trocando essas nossas energias e trazendo a oportunidade para nos melhorarmos cada vez mais. Então, Jesus, nós só temos a agradecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos dar uma paradinha, beber uma aguinha. Daqui a pouco a gente retorna aí para a nossa palestra pública com o nosso querido irmão Antônio Mário, do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, lá do Polo da Fome, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê aí. Até amanhã, boa palestra. Até amanhã, boa palestra. A boa Até amanhã. você também, amiga.